Olá, olá, olá para você que nos acompanha aqui no curso Vilarejo. Que alegria, viu, estar essa tarde com vocês nesta quarta-feira, dia 22 de julho de 2020, mais uma aula, um aulão do nosso curso Vilarejo para quem está chegando em todo o Brasil e, por que não, né, já que estamos na internet ao vivo, ao redor do mundo. Eu sou Fernando Martins, jornalista, da Rádio Jovem Pan e também professor do curso Vilarejo, da disciplina de redação. Já deixo a você o nosso olá e o seja muito bem-vindo para essa aula especial. É mais que especial porque a gente vai unir duas disciplinas e vamos falar também texto histórico muito interessante do nosso Brasil. Hoje, nós estamos começando agora a aula 50 anos do TRI, futebol, física e política, aqui no curso Vilarejo. Aí você que está me perguntando, viu as chamadas para essa aula, será que dá para misturar futebol, que é um gosto de todos nós, futebol está voltando, não é? Os campeonatos estaduais, os campeonatos pelo mundo, inclusive hoje tem Corinthians e Palmeiras, né? O bicho vai pegar. Aí você me pergunta, a gente gosta de futebol, mas dá para falar de futebol na física? Dá para falar de futebol na política, na história? Dá sim, e é o que a gente vai fazer hoje aqui nas redes sociais do curso Vilarejo. O pessoal está chegando, a nossa audiência vai se consolidando e você pode compartilhar, inclusive, a nossa aula nas suas redes sociais usando a nossa hashtag #VemProVila, tá bom? Bem, hoje eu não estou sozinho aqui, eu vou fazer um trabalho de mediação e já vou falar quem vem com a gente. Mas antes, esse pedido que está aqui, ó. Siga o curso Vilarejo no Instagram. Eu vou deixar você dar um tempinho agora, para você abrir o seu Instagram e seguir a gente se você ainda não segue. @Curso Vilarejo. Aliás, todas as nossas redes sociais você encontra assim, facinho. Curso Vilarejo. Obrigado pela confiança no nosso trabalho. Nós já estamos aqui nos preparando para voltar com todo o conteúdo de aulas e com esses aulões especiais. Hoje, 50 anos do TRI, futebol, física e política. O que nós temos para você hoje? Eu estarei aqui com o professor Eduardo Baez, professor aqui do curso Vilarejo, da disciplina de História, também com o professor Fernando Almeida, da área de Física, da disciplina de Física, que vai falar sobre a física aplicada ao futebol. É verdade, tem muito, aliás, tem física em absolutamente tudo, inclusive no futebol. E o nosso convidado especial, que é meu parceiro de Rádio Jovem Pan, um jornalista de quem tenho muita admiração e a alegria de dizer que é o meu querido amigo, Tiago Uberreich, que é autor do livro Biografia das Copas, que foi lançado em 2018 por conta da Copa no Brasil, e o livro que trata da aula de hoje, que é justamente 1970, o Brasil é Tri. Você já está vendo aqui do ladinho, a arte do livro está aparecendo aqui, para quem está observando, e fala justamente sobre a trajetória da conquista da seleção brasileira, que esse ano, como você viu, 1970-2020, completa 50 anos. E claro, é muito bom reviver a história e grandes momentos como esse, com o texto do nosso querido Tiago Uberreich. Está aqui conosco também o nosso professor, o Rafael Ojeda, que está aqui nos bastidores, está organizando tudo, faz parte da direção do nosso curso Vilarejo. Você pode participar mandando suas perguntas, mandando suas sugestões, tirando suas dúvidas e interagindo com a gente no chat. Nós vamos pensar a sua participação também. Mas para início de conversa, eu chamo o meu parceiro, meu irmão, o professor Eduardo Baez, que vai falar com a gente como é que vai ser essa aula de hoje. Eu estava animadíssimo e querendo muito participar. Hoje está aparecendo transmissão de futebol aqui. Alô, meu amigo Baez, ao vivo e em definitivo. Salve, salve, Fernando Martins e toda a nação do Vilarejo espalhada por esse Brasil, para um Brasil de audiência neste aulão sobre futebol, política e física. Que bom estar aqui nessa tarde, o pessoal está chegando aí, galera falando oi no chat, e o pessoal está perguntando do Rafa. O Rafa está nos bastidores hoje, ele está comandando todas as carrapetas, né? Entra, imagem, sai, mas daqui a pouco ele aparece, daqui a pouco ele vai dar um oi aqui para a galera, mas ele está por aí também, tá? Você que está nos assistindo, vou reforçar, não deixa de dar like. Nós precisamos indexar esse vídeo aqui para poder espalhar para todo mundo. Então, quanto mais like você der aí, melhor para a gente poder espalhar esse negócio aqui. Nós vamos falar um pouquinho do contexto histórico do Brasil da década de 50 até a década de 70 e o que isso tem a ver com o TRI e os 50 anos, né? E todos os 50 anos do TRI que nós estamos vivendo. É isso que nós vamos conversar daqui a pouquinho, meu caro Fernando Martins.
Bem, amigos, ouvimos aí o nosso repórter de campo, Eduardo Baez, que já está no estádio Você Azteca. sabe que eu tenho uma frustração tremenda de não ter sido narrador esportivo, né? Eu que sempre quis ser locutor esportivo. Você sabe que sempre há tempo, né? Sempre há tempo, né? E como a Copa de 70, o Baez, foi no México, né? Sim. Estádio Azteca, não foi a final no Estádio Azteca? Estádio Azteca, e o Brasil mandou a maior parte dos jogos no Jalisco, em Guadalajara. Jalisco de Guadalajara. Até para eu tomar minha água aqui, para eu me hidratar, porque olha, dica importante, bebam água, eu vim até com uma caneca temática. O grande herói mexicano, Chapulín Colorado. Ele que vai nos acompanhar aqui, já que a Copa foi no México. Muito bom. Baez, eu acho que a aula vai ser bacana, tinha esquecido disso, eu quero ver aqui os likes do pessoal, para todo mundo saber dessa aula aqui. A gente vai mandando os abraços pro pessoal, ó, o Ice Bolado, o Guilherme Gomes, o Valcir Santana Júnior, o nosso professor Fernando Almeida, tem um monte de gente. Vai comentando que eu tô de olho aqui em tudo que o pessoal tá mandando pra gente e pode tirar todas as suas dúvidas. A gente vai chamar o nosso convidado agora, Baez, ou você começa? Vamos apresentar e depois eu volto e depois ele volta. Vamos apresentar já o Thiago aí. Para dar um alô, apresentar os nossos convidados, né? O nosso Thiago Berreich, meu irmão, meu querido amigo de Jovem Pan, o cara que é um dos responsáveis por eu ter vindo para São Paulo, inclusive, né? Muito obrigado, Thiago. O seu boa tarde para a galera, ao vivo, 5 e 7 da tarde. Valeu, Fernando Martins, valeu o outro Fernando, o seu xará, o professor Baez. Eu quero agradecer a todos vocês demais pelo convite, pela honra de estar aqui e falar não só sobre futebol, porque ao longo aqui da nossa aula a gente vai falar, o futebol não tem só a ver com o jogo em si, mas tem todo o contexto histórico, tem todo o contexto da própria política, e o Brasil fervilhava na política em 1970 com o regime militar, e tem tudo a ver com física. Se não fosse a física, o Pelé não seria o Pelé, né? Tem toda a razão, absolutamente. E já está chegando aqui o nosso outro convidado, professor Fernando Almeida. Professor Fernando, meu xará, a física está em tudo, inclusive no futebol, não é? Olá, boa tarde, que prazer estar aqui nesse curso maravilhoso. Primeiro, eu queria agradecer o convite e falar que eu estou muito empolgado, bastante feliz de estar aqui. Então, na verdade, a primeira coisa é que a física está em tudo, eu vou dar um jeito de provar isso para vocês, inclusive matematicamente. Mas antes eu queria deixar claro, assim, que essa conversa aqui juntou várias paixões minhas, né? Juntou a paixão de dar aula, porque de uma certa maneira a gente está passando, né? Está adicionando aqui agora, minha paixão pela física, e a minha paixão pelo futebol, né? Eu sou um fanático por futebol, eu sou um cara que nasci em 78, mas eu sei de cor a escalação do Brasil em 58, 62, 70, 82. Eu sou doente mesmo, assim. Então, graças a Deus, eu consegui juntar essas minhas paixões e espero que o pessoal goste aí. Acho que vai ser bem legal a experiência. Valeu. Você falou que nasceu em 78, eu nasci em 86, quando a Copa voltou para o México, né, Baez? E foi, sei lá, eu acho que, bom, foi o segundo título da Argentina e o Brasil foi tão injustiçado nessa Copa, minha opinião. Voltou para o México porque essa Copa era para ter sido na Colômbia, mas a Colômbia, em cima da hora, desistiu de sediar. Por isso Exatamente. Que ela volta para o México tão cedo, né? Tão próximo da outra, né? Temos um profissional aqui. Temos gente que entende do negócio. Tá todo mundo aqui ligado. Vai ser bom esse negócio aqui. E ó, vai ser maravilhoso. E antes da gente seguir, como no futebol quem manda a torcida é a torcida, né? A torcida que manda. A torcida tá pedindo o Rafa aí para dar um oi aí, Rafa. Boa tarde, Vilarejo. Tudo bem com vocês? Olá, Fernando Martins, Fernandinho, Thiago e Edu. Privilégio. Em nome de toda a equipe do Vilarejo, eu agradeço muito a presença de vocês aqui para esse aulão, que eu tenho certeza que promete. Eu estou super ansioso para ouvir aqui os comentários de cada um de vocês a respeito das suas especificidades aí, mas eu tenho certeza que esse vai ser um bate-papo muito rico, muito bacana. Eu dou uma boa tarde também aqui para a galera do chat, como já foi falado, ajuda a gente a divulgar esse projeto que está muito bacana. E vamos que vamos, Fernando. Estou por aqui também. Na medida do possível, eu quero poder contribuir um pouquinho com alguma análise geopolítica da coisa aí, ou um olhar sobre esse mega evento, não só a Copa do Mundo, mas as Olimpíadas e tantos outros aí que mexem
com a estrutura política, econômica e social dos países, até mesmo ambiental, né? Então, tudo isso, eu acho que esse aulão tem muita coisa bacana aqui para a gente poder conversar hoje com os nossos alunos e estamos à disposição. Vou estar aqui nos bastidores, precisando é só chamar. Já temos um time de futsal aí no ar. Eu sou o goleiro. E um excelente goleiro. É um excelente goleiro. O Edu me deixa. Então. Não, você pode me deixar na zaga, porque por mim passa uma vez, a segunda não passa. É futebol raiz. É isso mesmo. Bom, meus queridos, nós vamos começar a partir de agora. Eu quero saber se todo o vilarejo está pronto, né, para esse momento, porque nós vamos fazer um embarque de volta a 1970, um ano muito especial. Nós fomos tricampeões mundiais, tem muitas situações, o mundo, né, acabando de passar pelo ano de 69, onde o homem chegou à Lua, o ano de 1970, o fim da banda dos Beatles, e muita coisa aconteceu. Com vocês agora, professor Eduardo Baez. Muito bem, muito bem. Gente, nós precisamos entender todo o cenário que envolve a evolução histórica do Brasil desde a década de 50. O Brasil, na década de 50, saía de um longo período ditatorial. O período da ditadura Vargas havia terminado em 1945. Em 1946 começa o período que nós chamamos de democracia populista. Havia uma grande esperança no ar, havia uma grande ideia naquele momento de que o Brasil ingressava de vez num momento de democracia, de progresso, de desenvolvimento, um período de grande ação. É importante você entender que o Brasil, particularmente no nosso contexto de século XX, ele viveu um grande período de desenvolvimento econômico que começou em 1930 e terminou em 1980. São 50 anos de desenvolvimento, dividido em 2 blocos exatos de 25 anos. O primeiro período de desenvolvimento vai de 1930 a 1955, e o segundo bloco de desenvolvimento vai de 1955 até 1980. O que diferencia esses 2 blocos? O primeiro momento, na década de 30 até 1955, é caracterizado por poupança interna e um crescimento programado. O que é isso? Uma poupança interna, ou seja, grande parte dos recursos para o crescimento econômico do país vieram de dentro do próprio país, mesmo recursos internos, sem grandes arroubos externos, e a economia não dava um passo maior do que a perna. Aí, a partir de 1955, esse cenário começou a mudar. Passa a ser um período de crescimento econômico baseado em poupança externa e com a economia dando saltos, e não um crescimento programado. Tudo isso vai gerar transformações tremendas dentro do cenário brasileiro e também na própria mentalidade do Brasil. Tanto é que em 1950 o Brasil vai sediar a Copa de 1950, traumatizante para todos nós. A gente viveu um grande trauma desde 50 até o 7-1. Depois veio o 7-1 aí, vocês devem lembrar do 7-1, está fazendo 6 anos 7-1. Né? Mas em 1950 nós perdemos a Copa do Mundo no Maracanã, para o Uruguai. A gente só precisava empatar o jogo ali. E não era um outro tipo de chaveamento, de pontos, etc. Depois o Fernandinho e o Thiago podem até explicar como é que era isso rapidamente. Mas nós perdemos a Copa ali, e isso foi um balde de água fria em toda essa esperança de crescimento, de desenvolvimento que introjeta a cultura. Você deve lembrar bem que nas épocas de Copa é muito crescente esse sentimento, né, de uma nação unida que vai para frente, que vai se desenvolver, que agora vai só quem lembra da época da Copa de 90, a Copa do Brasil aqui, né, vai lembrar que muita gente fala, não, agora vai, agora a coisa vai. Então cria-se esse cenário. Pois bem, perdemos em 50, mas o Brasil continua se desenvolvendo. Nós vamos ter Juscelino Kubitschek a partir de 56, a construção de Brasília, a entrada
das multinacionais, toda uma modernização, e o Brasil assumindo o que nós chamamos de um American Way of Life. Lógico que tudo isso num contexto de Guerra Fria. E a América, como um todo, vai ser um palco desses enfrentamentos da Guerra Fria. Um balde de água fria cai sobre as pretensões norte-americanas para o continente em 1959, quando, na ilha de Cuba, a 150 quilômetros dos Estados Unidos, é instalada uma república que se torna ditatorial socialista. Fidel Castro e sua turma tomam o poder em 1959, e isto era impensável. Imagina, 150 quilômetros dos Estados Unidos, separados por um estreito de mar, uma república de caráter socialista em plena Guerra Fria. No Brasil, a situação vai se repercutir muito. Você vai lembrar, por exemplo, de Jânio Quadros chamando Che Guevara para ser condecorado por conta da defesa de Cuba, e aí nós entramos num momento de tensão que levará ao golpe de 64. Nesse meio tempo, com o trauma de 50, nós fomos à Copa de 1954, e foi um desastre de 54, né? Perdemos, e a partir daí começa a surgir uma ideia de que o Brasil não iria dar certo na cultura. Por quê? Porque na Copa de 1954, isso foi um tema que nós abordamos nas aulas anteriores, nos aulões anteriores, disseminou-se a ideia que o Brasil seria um fracasso porque o Brasil era um país miscigenado. O que é um país miscigenado? Um país de mistura de etnias, mistura de raças. E o Brasil não conseguiria nunca dar certo por causa desta miscigenação, o que transformava a mentalidade, a cultura sobre o Brasil, inclusive dentro do Brasil por alguns segmentos, considerados aí como uma cultura de segunda classe. Nelson Rodrigues vai chamar isso de síndrome do vira-lata. Nós seríamos vira-latas. Nós não conseguiríamos jamais ter uma vitória marcante em nenhuma parte do mundo. Por quê? Não porque nós não tivéssemos condições de fazer, mas é que a nossa natureza era uma natureza de miscigenação que nos consideravam, e nós nos considerávamos também, olha que coisa, como sendo de segunda classe. E aí? 54 veio, foi um desastre, foi colocada essa ideia muito forte, mas em 1958, na Suécia, de uma forma brilhante, com uma seleção absolutamente miscigenada, com um jogador de 17 anos, afrodescendente, chamado Pelé, nós conquistamos o primeiro caneco, né? E é interessante porque quem ergue esse primeiro caneco é um sujeito com sobrenome italiano, que é o Bellini. Mas quem conhece a família do Bellini, o Bellini, ele é da região aqui de próximo a Mojimirim e Itapira, e eu tive a oportunidade de dar aula para o neto dele em Itapira, quando eu comecei, acho que neto bisneto dele, do Bellini, eu conheci, e eles são uma família totalmente miscigenada. A figura do Pelé em 58, e depois, 62, foi a ideia do Chile, novamente, nós ganhamos o Chile, num momento também fantástico, às vésperas já do golpe, e chegamos em 66, com o Brasil já vivendo a ditadura militar, outro desastre. O de 66 foi aquele grande desastre na Inglaterra. E, mais uma vez, essa discussão da síndrome do vira-lata, ela veio à tona. Em 70, estamos no contexto do regime militar, estamos no momento em que a ditadura ela atingiu o seu maior grau de repressão. Nós temos aí 3 momentos da ditadura no Brasil, de 64 a 68, que nós chamamos na história de os anos rebeldes, até virou nome de série da Globo, esse período, Anos Rebeldes, que é de 64 a 68, em que você está gradativamente, o Estado Democrático de Direito está sendo gradativamente desestruturado por conta dos atos institucionais,
e aí você tem o ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 1968, e a ditadura total instalada a partir daí, e nós entramos nos anos de chumbo, que vão de 1968 até 1977, 78, quando termina o AI-5. Nesse período dos anos de chumbo, a repressão comendo solta, nós temos um binômio no Brasil que é segurança e desenvolvimento. O regime garantindo a segurança interna através de uma repressão violenta a todo e qualquer tipo de oposição, censura e tudo mais, e, de outro lado, um ufanismo econômico com o milagre brasileiro e o desenvolvimento do período militar, que é inegável, você vai observar nesse período, mas à custa do quê? À custa de um grande endividamento. Em vista de tudo isso, os eventos esportivos se tornaram uma propaganda muito forte de um Brasil que dá certo. E a vitória na Copa de 70 foi muito utilizada pelo regime militar para justificar esta ação de controle ou esta ação de domínio. Não foi apenas a Copa de 1970, mas a vitória de Emerson Fittipaldi em 1972, a primeira vitória de um brasileiro no Campeonato Mundial de Fórmula 1, também foi largamente utilizada pela propaganda oficial, a fim de demonstrar este cenário todo, mostrando de um Brasil que dá certo. Quem não se lembra do jingle, né, do Pra Frente Brasil? Pra Frente Brasil, aliás, fazendo parênteses aqui, eu quero recomendar a todos vocês um filme chamado Pra Frente Brasil, que se passa justamente durante toda a Copa de 70, em que, de um lado, se mostra toda a euforia marcada pela Copa de 70, nos bares, todo mundo se reunindo para assistir jogo, e, de outro lado, a repressão comendo solta. Um outro filme que mostra isso também num outro ângulo chama-se O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. É um filme belíssimo que conta a história de um menino num bairro do Bom Retiro, em São Paulo, na época da Copa de 70, em que os pais saíram de férias, na realidade eles tinham fugido por conta do regime militar, e ele fica sendo cuidado ali pela comunidade judaica. Um filme muito bonito. Ele descobre o futebol vai ser o grande companheiro dele na Copa de 70, nesse filme, o ano que meus pais saíram de férias. Então, esse cenário da década de 70, de repressão e a utilização dos grandes eventos esportivos como forma justamente de propagandear o regime e abafar um pouco não muito, né, a situação do momento que nós vivemos em 70. Isso também vai ser utilizado ao longo de todas as Copas no Brasil. Você vai notar que em todo o contexto de grandes eventos esportivos, há meio que um anestesiamento em relação aos problemas sociais, e só depois, um pouquinho antes ou depois, é que você vai começar a ver o que está acontecendo, ou querer ver o que está acontecendo. Quem não se lembra, por exemplo, na Copa da Coreia e do Japão, quantas e quantas vezes você não acordou de madrugada para se envolver na bandeira nacional e cantar o hino nacional às 6 horas da manhã, enquanto a seleção entrava em campo? Há um despertamento natural disso, no conceito e na ideia de uma identidade nacional. E por isso é que a Copa de 1970 foi muito importante. Você vinha de uma cultura de vira-latas, e em 1970, na conquista do México, em que se conquista definitivamente a Taça Gilles Rimet, mostra que o Brasil, apesar da sua, apesar de forma irônica, né, apesar da sua miscigenação, era capaz, sim, de ser o grande vencedor daquela Copa que foi histórica. Histórica em todos os sentidos, sempre é uma histórica, mas histórica no sentido de mostrar que uma nação miscigenada é capaz de ganhar o campeonato do mundo. É isso, Fernandão. Vamos falar do Tri agora. Isso aí, espetacular. Muito bom mesmo, um contexto histórico total, o mundo, né, em constante modificação, mas a década de 70, né, que se abre com novos olhares aí pelo mundo. Muito bom, Baez. Baez fica aqui com a gente, apresentou esse contexto histórico das Copas pós-Segunda Guerra Mundial, e quem vai chegar agora é o meu parceiro Thiago Berreich, né, que vai justamente falar sobre o seu livro, 1970, o Brasil é Tri,
que conta a trajetória da conquista da seleção 50 anos depois. A campanha que eternizou a seleção brasileira e mostrou para o mundo que o futebol arte poderia prevalecer sobre o futebol força está nas páginas desse livro. Em 2018, o apresentador da PAN já lançou Biografia das Copas, o maior espetáculo da Terra, no rádio, na TV e nos jornais. Agora, é um livro dedicado especificamente à conquista do Tri, detalhando a trajetória daquela seleção inesquecível nos campos mexicanos. A história da epopeia do tricampeonato, 50 anos depois, começa pelo fracasso de 66, passando pela escolha de João Saldanha para comandar a seleção, a campanha nas eliminatórias, a polêmica queda do treinador, a chegada de Zagallo, a preparação inédita feita no México e a descrição jogo a jogo até o duelo final contra a poderosíssima Itália, no dia 21 de junho, portanto, 50 anos completados há pouco tempo, no estádio Azteca. Além dos detalhes das partidas, dos bastidores da campanha, o Thiago Berraich discute a influência militar na seleção e o perfil dos financiadores à época, a CBD. O Brasil vivia o período mais duro da ditadura, que foi entre 64 e 85, e a conquista do tricampeonato era vista pelo governo do presidente Médici como fundamental para as aspirações do regime, né? Nos anos 2000, uma enquete com jornalistas apontou a seleção de 70 como a melhor da história e o Mundial disputado no México como a Copa das Copas. Nas páginas do livro 1970 O Brasil é Tri, o leitor vai encontrar informações preciosas sobre as transmissões dos jogos. Vale lembrar, né? A Copa de 70 foi a primeira ao vivo via satélite, o que promoveu uma verdadeira corrida às lojas para comprar aparelhos de televisão. Geraldo José de Almeida, Walter Abraão, Oduvaldo Cosi e Fernando Solera integravam o pool da Rede Brasileira de Televisão. Já para as transmissões do rádio foram abertos 5 canais de áudios diretamente do México. As vozes inesquecíveis de Joseval Peixoto, Fiore Gigliotti, Pedro Luiz, Jorge Cury, Valdir Amaral e muitos outros levaram as emoções para os lares brasileiros. O livro traz ainda uma seção dedicada a curiosidades envolvendo o Mundial e os jogadores, e você encontra os perfis de Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo e Gerson, Jairzinho, Pelé e Rivelino, os titulares da seleção, também os reservas e o técnico Zagallo, personagens daquela conquista inesquecível. Thiago Berraich mergulhou nos jornais da época para resgatar as histórias que ficaram perdidas no tempo. O livro tem mais de 100 imagens entre recortes e fotos, a maioria cedida pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo. E não bastasse tudo isso, ainda tem o prefácio do historiador Marco Antônio Villa, texto de apresentação do jornalista Geraldo Nunes e na contracapa o narrador do Sport TV Milton Leite e os nossos colegas também de Jovem Pan, Flávio Prado, Mauro Betting e Alex Ruffo. A editora é Letras do Pensamento e o autor, a partir de agora, conta as suas histórias. Tiagão, é contigo, meu caro. Bom, Fernando, valeu, e eu acompanhei com muita atenção a fala do professor Baez. Eu acho muito legal quando você mistura, né, o futebol com a política e também com os meios de comunicação. Não tem como você explicar ou falar especificamente sobre o futebol sem passar o contexto histórico e também contar como é que aquela Copa do Mundo foi transmitida, como que as informações sobre uma determinada Copa do Mundo foram divulgadas para o público. Antes desse livro de 1970, eu escrevi esse Biografia das Copas, que é um panorama muito geral de 30 até 2014, já que o livro foi lançado antes da Copa de 2018, e eu sempre misturei muito essas informações, não só da política, mas também da transmissão esportiva. E a transmissão esportiva, as informações passadas pelos jornais também, tudo isso faz parte e nos ajuda na nossa memória afetiva. Todos nós temos alguma lembrança em relação à Copa do Mundo. Qual foi a primeira Copa que você assistiu? Qual a primeira Copa que você tem memória? Qual a primeira Copa que você se lembra? Então, um pouco antes de falar um pouco sobre o Tri, eu quero mais abrir o espaço para vocês fazerem questionamentos, em vez de eu só ficar falando aqui. O que é legal é o seguinte, que a história das Copas do Mundo, que nesse ano a Copa está completando 90 anos, já que a primeira Copa foi em 1930 no Uruguai, sempre tem uma relação com a forma como a Copa do Mundo foi veiculada e divulgada. Em 30 no Uruguai, em 34 na Itália, os brasileiros, para ter informação sobre a Copa do Mundo, tinham que recorrer aos jornais. Já havia o rádio, já havia transmissão esportiva pelo rádio, mas não havia transmissão ao vivo dos jogos de Copa do Mundo,
para o Brasil. Veja só, você imagina uma Copa do Mundo sem transmissão nem pelo rádio. Então, em 30 e 34, não tivemos transmissão para o Brasil. A primeira Copa que nós tivemos uma transmissão pelo rádio é a Copa de 38, que foi disputada na França, e pela primeira vez houve uma comoção com a seleção brasileira. A seleção brasileira, que tinha como grande destaque o Leônidas da Silva, um dos maiores craques da história do futebol brasileiro antes da era Pelé. O Brasil ficou em terceiro lugar, o Leônidas foi o artilheiro da Copa e já havia a transmissão pelo rádio. Quem fez essa transmissão foi um radialista chamado Leonardo Galiano Neto, que usou, inclusive, as linhas de transmissão do exército francês para passar as informações aqui para o Brasil. E aí é interessante, você entra nos jornais da época, já há relatos de pessoas que morreram por emoção da Itália por 2-1, quando o Brasil perde esse jogo, tem gente que morre já de ataque cardíaco. Veja só como o futebol já mexia com as pessoas lá no final dos anos 30. E a Copa de 38 é a primeira, talvez, que o governo, no caso o governo de Getúlio Vargas, o Brasil vivia a ditadura do Estado Novo. O presidente Getúlio Vargas, ele viu que o futebol podia ajudar a projetar a imagem do Brasil no exterior. A Itália já tinha feito isso com Mussolini em 34 e 38. E o Brasil, em 38, perdeu para a Itália na semifinal, mas venceu a Suécia na disputa do terceiro lugar e ficou em terceiro. E então o governo, na época, já usou aquela Copa para mostrar que o Brasil podia ser grande, que o Brasil podia ser um país maioral. E aí nós temos esse interregno da Segunda Guerra Mundial, aí o Brasil cedia a Copa de 50, o Bahia estava falando que a derrota do Brasil em 1950 é uma derrota dolorosa, e ele falava sobre os negros, né? Eu não tenho dúvida de que aquela derrota em 1950 crucificou principalmente os jogadores negros daquela seleção, como o goleiro Barbosa, o lateral Bigode, que foi crucificado também, o Juvenal, que foram praticamente três jogadores crucificados pela derrota em pleno Maracanã. Numa Copa que teve só 13 participantes, num chaveamento muito estranho. É a única Copa da história que nós não temos uma final propriamente dita. Eram 4 grupos e seleções divididas de forma desigual, tanto é que o grupo do Uruguai era só Uruguai e Bolívia. E o Uruguai ganhou da Bolívia de 8 e passou já para um quadrangular final, que foi formado por Brasil, Suécia, Espanha e Uruguai. E quem somasse mais pontos ganharia a Copa. Tanto é que na última rodada, Brasil e Uruguai, o Brasil tinha um ponto a mais do que o Uruguai, podia empatar e acabou perdendo por 2-1. Depois vem 54, que também foi uma tragédia, o Brasil perde para a Hungria nas quartas de final e mostra, o Baez também falou de preparação e de organização, em 54, os jogadores nem sabiam que um empate na primeira fase contra a Iugoslávia classificava a seleção brasileira. O Brasil empatou com a Iugoslávia por 1-1 e os jogadores começaram a chorar, começaram a achar que não estavam classificados, até alguém avisar, não, o empate classificou a seleção brasileira. E aí a gente faz essa viagem no tempo com a vitória em 58, a vitória em 62 e a tragédia de 1966. Não tem como você contar a história da Copa de 70 sem falar na derrota de 1966. Foi uma Copa muito escandalosa, uma Copa cercada de violência dentro do campo, uma Copa com muitos erros de arbitragem e uma preparação trágica da seleção brasileira. O Brasil ficou em 11º lugar, venceu na estreia a Bulgária por 2-0 e depois perdeu para a Hungria por 3-1 e perdeu para Portugal por 3-1, um jogo que o Pelé foi cassado. Aí, nós já estávamos, em 1966, na ditadura militar. E o presidente Castelo Branco, que é o primeiro presidente do regime militar, ele não liga muito para futebol. Então não houve uma atenção tão grande à seleção brasileira na Copa de 66 por parte do governo. Mas em 70 foi totalmente diferente, porque assim que o presidente Castelo Branco deixa o poder, assume o Costa e Silva já tinha uma outra visão. O Costa e Silva já queria priorizar a educação física nas escolas, o hasteamento da bandeira, toda segunda-feira as crianças tinham que cantar o hino nacional, e o governo sabia que a conquista de uma Copa do Mundo seria fundamental para as aspirações do regime militar. E aí vem todo aquele processo, como o Fernando Martins destacou, falando sobre o livro, com a chegada do João Saldanha, que era um comunista convicto, que foi escolhido em 1969
para comandar a seleção. E a grande questão é por que o Saldanha foi escolhido, se ele era um comunista, no meio de um regime militar. Porque o presidente da CBD, a atual CBF, o João Havelange, ele podia ter todos os defeitos de uma pessoa, podia ser corrupto, podia ter todas as questões problemáticas dele, mas ele sabia que para recuperar o moral da seleção brasileira, ele precisava de alguém popular. E o João Saldanha, que era um comentarista de rádio, de televisão, ele já tinha conseguido treinar uma época o Botafogo no fim dos anos 50, foi inclusive campeão, mas ele não tinha tanta experiência como treinador. Mas o Havelange chamou o João Saldanha para recuperar o moral da seleção brasileira, que estava muito o moral abalado por causa da derrota em 1966. Aí o Havelange chama o Saldanha classifica a seleção brasileira, a seleção deixa de ser conhecida como a seleção Canarinho e é conhecida como a seleção das feras do João Saldanha. E aí o Brasil se classifica para a Copa do Mundo, mas aí vem muita polêmica, ele começa a incomodar os militares, e aí ele acaba caindo e o Zagallo assume, faltando 78 dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo. E diziam, né, que o Brasil grande tinha 3 grandes obras, a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói e o Tricampeonato Mundial de Futebol. E o que é importante dizer aqui para o nosso público, para os alunos que estão nos acompanhando, é o seguinte: apesar da seleção brasileira ser cercada por militares, os militares estavam no entorno da seleção brasileira, a gente não pode atribuir a vitória daquela seleção aos militares. A vitória daquela seleção é uma vitória ímpar, é a maior seleção da história, na minha avaliação, pelo menos é a seleção que tem o maior número de vitórias quando a Copa era ainda disputada em 6 partidas. O Brasil venceu 6 jogos, marcou 19 gols, e foi uma seleção que, inclusive, fez com que as pessoas que eram contrárias ao regime militar, as pessoas que sabiam o que o Brasil passava politicamente, porque muita gente nem sabia o que se passava nos porões da ditadura, mas muita gente, antes de começar a Copa, já dizia: eu vou torcer contra a seleção brasileira, porque se a seleção ganhar, o regime militar vai deitar e rolar. Só que durante a Copa do Mundo, com o futebol de alto nível praticado pela seleção brasileira, essas pessoas refletiram e falaram: olha, o futebol é uma coisa e o regime militar é uma coisa totalmente diferente. E as pessoas começam a torcer para a seleção, apesar do regime militar e apesar daquela conquista ter sido utilizada muito pelo regime militar e pelo governo do presidente Médici, que depois da conquista recebeu os jogadores em Brasília. Aqui em São Paulo, o Maluf deu um Fusca para cada um. Então, o poder sempre está muito ligado ao futebol. Mas a gente precisa dissociar a vitória daquela seleção aos militares. Se os militares tiveram alguma influência, talvez tenha sido na preparação física, porque o Brasil foi a seleção com a melhor preparação física daquela Copa do Mundo, que foi uma coisa fundamental para o Brasil ganhar a Copa de 70. Porque o Brasil subia de produção, principalmente no segundo tempo. Dos 19 gols do Brasil, 12 foram marcados no segundo tempo, enquanto o Brasil subia de produção, as outras seleções caíam de produção. E o Brasil chegou ao tricampeonato, conquistando a Taça Jules Rimet, com uma seleção inesquecível. E só para fechar essa minha fala inicial, no início dos anos 2000, houve uma enquete com jornalistas de todo o mundo para saber qual tinha sido a melhor seleção da história. E houve praticamente uma unanimidade. A seleção do Brasil em 70 é até hoje uma seleção reverenciada, é a seleção que, na minha avaliação, é a que mais se aproxima da perfeição no futebol. Só uma história interessante que você falou aí, Thiago, que me lembra. O Juca Kfouri, né, que é um jornalista esportivo bastante atuante e militante também, né, dentro da sua área, ele conta que na época, na Copa de 70, ele era aluno da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, da FEFELESH, aluno de Ciências Sociais, e aí ele foi execrado na FEFELESH porque ele tentou fazer um abaixo-assinado para que nos dias de jogos do Brasil não houvesse aula, né? E o pessoal da FEFELESH, da USP, dizia exatamente isso: não, tem que ter aula, que é uma forma de protesto, porque senão isso daqui nós estamos apoiando o regime militar.
Ele foi um dos caras que soube diferenciar isso naquele momento, e não dá para dizer em momento nenhum que, por exemplo, o Juca Kfouri seja alguém que apoiasse aquele regime, né? Então, isso é uma história interessante. E outra história também, o jogo, você deve lembrar do jogo do Paraguai e Brasil no Maracanã em 69, foi o maior público. Sim. Foi o maior público das eliminatórias, né? Oficialmente é o maior público da história do Maracanã, porque afinal, a decisão, o jogo decisivo de 50, oficialmente tem 173 mil pessoas. Só que naquele dia 16 de julho, as catracas do Maracanã foram arrombadas, então tem gente que estima que naquele dia estiveram lá 220 mil pessoas, e é possível, né? Porque não havia ainda as cadeiras nas arquibancadas, todo mundo ficava praticamente em pé ou sentava no próprio cimento. E esse jogo de 1969, que é no dia 31 de agosto de 1969, oficialmente são 183 mil pessoas. E, aliás, naquele dia, não sei se nesse dia exatamente, é o dia que o Costa e Silva sofre o derrame. Então, muita gente nos bastidores da política naquele dia, muita gente já sabia que o presidente já não estava bem, e é uma data meio que marca a classificação do Brasil para a Copa de 70. O Brasil ganhou do Paraguai por 1-0, e é o dia que o Costa e Silva sofre o derrame, né? Meu tio estava nesse jogo. Ele veio do Paraguai para assistir esse jogo ao vivo lá, numa excursão. Mas então ele torceu pro Paraguai, pô. Sim, eu sou paraguaio, pô. Para quem não sabe, eu sou paraguaio. Para o quê? Paraguai para o quê? Para matar? Não, paraguaio. Eu queria levantar uma polêmica, porque futebol sem polêmica não tem graça, né? É lógico. É a polêmica que, né, apaixona a gente no futebol. Eu tenho sinceras dúvidas que essa foi a melhor seleção de todos os tempos, porque a de 58 tinha Garrincha, Pelé e Didi. E esse trio, eu acho que pesa um pouquinho mais, mas essa é a minha opinião, não tem verdade absoluta nisso, né? Aí. Tá aí. Fernandão, deixa eu só trazer aqui, a gente está tendo uma participação intensa aqui no chat, e o Thiago Oliveira, diante dessa fala, né, do Thiago e do Edu, essa fala histórica, né, eu acho que é legal, inclusive para os nossos alunos que estão acompanhando, o bate-papo super dinâmico, a proposta desse aulão hoje é essa, mas ele traz uma pergunta que acho que vale a gente reforçar aqui, né, considerando que o regime da ditadura militar foi um período obscuro aí, né, da nossa história, a Copa do Mundo atenuou os ânimos. Então, na opinião de vocês, teve isso na visão histórica de vocês? Como que foi essa relação Copa e ditadura? Eu sei que vocês já acabaram de falar um pouquinho sobre isso, mas só traduzindo para, né, o que esperar de um Enem, por exemplo, a respeito desse tema. Quer começar, Baez? Você que é o professor. Sim. Aqui. Tá bom. No momento, sim. Naquele momento, foi o que o Thiago falou, né? O encantamento com a seleção foi algo que naquele momento, naquele mês, vamos dizer assim, que foi a Copa, os 6 jogos e tudo que envolveu, houve sim, vamos dizer assim, uma água na fervura da coisa. E não podemos esquecer de um detalhe importante, que é duro da gente dizer. Em 1970, a maioria absoluta da população brasileira não sabia o que estava acontecendo, o Thiago falou isso, não sabia, não queria saber e apoiava o regime militar. Em 1970, nós ainda estamos vivendo o milagre econômico brasileiro. Você tem dinheiro no bolso, você tem segurança, você já deve ter ouvido, talvez, um tio seu, sabe aquele seu tio do churrasco? Sabe, que falava assim, bom, era na época do regime militar, etc e tal? Pois bem, é esse momento, é o momento de 68 a 73, em que você tem o Brasil crescendo, de fato, você tem uma economia que está crescendo para depois ser dividida, e que a maioria absoluta da população apoiava o regime. Apoiava o regime militar. A coisa começa a virar a partir de 73, 74, que, por sinal, a seleção de 74 é uma seleção que a turma já não topa muito, né? Que coincide exatamente com esse momento de virada da seleção brasileira, da economia brasileira. É mais ou menos isso aí, né, Thiago?
Em relação à vitória, eu acho que assim, a vitória trouxe uma euforia muito grande, mas é uma euforia que também não dura muito, né? Pode durar 1, 2, 3 semanas, né? A gente pode conversar com pessoas que viveram aquela época, as pessoas obviamente continuam se lembrando da seleção de 70, mas eu acho que eu acho que não há muita interferência de uma vitória esportiva nos rumos econômicos de um país. Você pode injetar um pouco uma alegria naquele momento, talvez a população um pouco anestesiada, o regime pode tomar algumas decisões, ou poderia tomar algumas decisões, mas eu acho que não há uma interferência muito direta com rumos políticos e rumos econômicos. E é o que eu falei mais cedo, né? As pessoas não sabiam muito o que estava acontecendo, claro, só as pessoas mais politizadas, e eram poucas que iam para a luta, que iam para frente da linha de batalha, vamos dizer assim. As pessoas sabiam, mas ficavam quietas. O meu pai, por exemplo, que é o meu grande incentivador de gostar de futebol, ele tinha já seus 30 anos, 29 anos em 1970. Ele sabia o que estava acontecendo no Brasil, mas nem por isso que ele ia pegar em armas, que ele ia sair na rua para tentar derrubar o regime, né? E só para falar o que o Fernando estava dizendo, essa é uma discussão eterna sobre qual é a melhor seleção, se é 58 ou se é 1970. Fizeram essa pergunta para o Pelé responde o seguinte: o Pelé acha que a seleção com os melhores valores individuais era a seleção de 58. E a seleção com o melhor conjunto era a seleção de 1970. Agora, se você pega as duas escalações e começa a comparar, o Gilmar, goleiro de 58, e o Félix. O Gilmar, eu acho que era um melhor goleiro. O Carlos Alberto, lateral direito, e o Djalma Santos. Eu estou falando das escalações das finais. O Djalma Santos, qual era o melhor jogador? Eu acho que o Carlos Alberto era um pouco melhor, era um pouco mais habilidoso. Aí depois você tem a zaga do Brasil, que sempre de 70, que sempre foi muito criticado. O Brito, o Piazza, que era um médio adaptado na zaga. Em 58 você tinha Gilmar Djalma Santos, você tinha o Bellini e o Orlando. Aí na lateral esquerda você tinha o Nilton Santos, e você não tem como comparar o Nilton Santos com o Everaldo, que era um lateral esquerdo, que era um lateral muito eficiente, um jogador de marcação muito eficiente, mas o Nilton Santos era simplesmente a enciclopédia do futebol, que era o apelido dele. Everaldo e Marco Antônio juntos não dão o Nilton Santos. Não dão o Nilton Santos. Agora, da metade para frente, claro que o Garrincha é maioral, mas você tem o Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. Aí em 58 você tem o Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Aí há um empate, mais ou menos. Eu acho que o Rivelino era melhor jogador que o Zagallo, tanto é que o Rivelino nem era muito ponta esquerda, ele era um meio que foi adaptado em 1970. A seleção de 70 é cheia de adaptações. O próprio Tostão foi adaptado. E na ponta direita, que era o Jairzinho faz uma Copa de Pelé. O Jairzinho faz 7 gols em 6 jogos. É o jogador do Brasil com gols em todos os jogos de uma Copa do Mundo. E é um recorde também mundial isso. Então, é difícil você fazer uma comparação. Eu acho que é uma comparação possível, que tem um intervalo apenas de 12 anos. Mas o conjunto de 1970 é um conjunto muito forte. E tanto é que em 70 o Brasil ganhou 6 jogos, em 58 o Brasil dos 6 jogos venceu 5 e empatou 1, que foi o segundo jogo contra a Inglaterra. Né? Então a campanha de 70 ainda é uma campanha melhor, e a seleção de 70 é uma seleção que fez mais gols do que a seleção de 58, mas eu sou fã das duas, viu? Mas a seleção de 58, primeiro que esse empate contra a Inglaterra foi por causa desse empate que o Pelé entrou em campo, né? Porque o Pelé e o Garrincha também. E o Garrincha também. E eu acho que a de 70 também teve a questão do Brasil inteiro ver ao vivo, né? Acho que isso pesa também. Ela tá mais gravada na cabeça das pessoas, né? Você tem pouquíssimos lances da Copa de 58. Exatamente. Eu acho que a transmissão ao vivo ajuda a pesar mais também, né? Então o pacote da de 70 é maior por causa disso também. Mas, enfim, eu não sei quem falou, desculpa, quem falou sobre a chegada do homem à Lua, foi o Fernando, né? Em 69, o homem chegou à Lua. A audiência da chegada do homem à Lua, no dia 20 de julho de 69, é uma audiência de 500 milhão de pessoas. A audiência da final da Copa de 70 é uma audiência maior, são 700, não são 500, são 700 milhões de pessoas assistindo a final da Copa de 1970. Então, é uma seleção que teve testemunhas, né, de pelo menos 80 países
Os 6 jogos estão gravados, estão preservados, né? Em 58 dos 6 jogos do Brasil, nós temos só a semifinal e a final na íntegra, né? E a semifinal mais ou menos, porque há um problema no filme do primeiro tempo e acaba com 37 minutos do primeiro tempo. Isso até traiu outro dia o narrador lá do Sport TV, quando eles estavam reprisando esse jogo. Ele não sabia que o jogo ia até os 37 do primeiro tempo, já o segundo tempo tem a íntegra, né? Então, é claro, a transmissão de TV é uma coisa muito poderosa, né? Então, nós temos mais testemunhas da seleção de 70 do que da seleção de 58. Você tem toda a razão. Aqui no chat, nós tivemos aqui a participação do... Deixa eu achar aqui, do Guilherme Líquel, né? Grande Saldanha, quadro histórico do PCB. De fato, um brasileiro que transitou por tudo, né? Baez, Thiago, ele foi jornalista, a treinador de futebol, militante político, né? E eu queria destacar uma frase que ele deu uma entrevista no programa Roda Viva, em 87, um pouco antes de ele morrer, né? Em 90, onde ele fala, né, ele criticou muito, né, o presidente Médici e em relação à interferência, né, que ele daria no time, o presidente Médici. Ele disse que falou exatamente assim: o senhor organiza o seu ministério e eu organizo o meu time. Era um cara que fez ali valer a sua posição. E aí, quando fala sobre essa interferência política também, eu queria destacar essa questão, né? Que é o que o Thiago disse quando a gente compara as seleções de 58 e de 70. A seleção de 70 fez valer o título de seleção, né? Parece que os jogadores ali, muito, muito além de qualquer situação política que o Brasil vivesse, qualquer problema que o Brasil vivesse, aqui a gente tem que dar um show para os brasileiros, né? No futebol não é do regime, o futebol não é dos comunistas, o futebol é do Brasil, né? E aqui nós vamos fazer isso. Essa é a sensação que parece. Por isso que a seleção de 70 ela se sobressai por isso, né? Para ler uma coisa única. Lógico, houve um investimento na preparação, né, como a gente falou aqui, mas eu acho que esse sentimento era muito grande. Eu queria pontuar essa questão do Saldanha, né, que é um ícone da história brasileira, e também dessa questão do sentimento de seleção, né? Quer falar, Baez? Baez, não? Agora não estou mais mutado. Estava mutado antes. Não, de fato, o Saldanha é essa figura não apenas histórica e emblemática, né? E falando um pouquinho sobre a própria questão do Partido Comunista no Brasil, ele surge em 1922, em 1927 ele é colocado na ilegalidade e ele vai atuar na ilegalidade até 1946. Aí, em 46, ele volta à legalidade, passa a atuar no cenário político brasileiro, e em 47 cai de novo na ilegalidade. São as ações autoritárias aí. Mas em todo esse período, ele vai ser profundamente atuante, principalmente no meio intelectual, de onde sairão grandes nomes de vários setores da cultura brasileira, dentre eles o Saldanha. O Saldanha era essa figura múltipla, né? Porque ele não vai para a Copa do México como treinador, mas vai como comentarista, né? Atuará como comentarista. Muito bem. Deixa eu só, Fernando, claro, dar uma dica aqui para os alunos que estão nos assistindo. Tem a melhor biografia do Saldanha, livro, é um livro do André Iqui Siqueira, e o título é João Saldanha. A capa é muito bonita, ele no fosso do Maracanã fumando, né? E o Saldanha, você fala dessa história de escalar o ministério, ele escala a seleção, e é a grande polêmica envolvendo o Dario, que é o jogador do Atlético Mineiro, o Dadá Maravilha, um dos jogadores mais folclóricos da história do futebol. E essa polêmica é muito grande, talvez é uma das maiores polêmicas que envolvem a seleção de 70 antes da Copa do Mundo. E é interessante que quando o Zagallo assumiu, o Zagallo, para não ter problema com o regime militar, o Zagallo, não que ele apoiasse a ditadura, muito pelo contrário, mas ele era mais pró-establishment, ele tinha um perfil totalmente oposto
ao do Saldanha, e ele convoca o Dario para a Copa do Mundo. Só que o importante dizer é o seguinte, o Dario não joga uma partida da Copa. Então pode dizer que o Médici queria que o Dario fosse para a Copa do Mundo, porque o Médici era fã do futebol e a imprensa, na época, colocava muitas fotos do presidente Médici com o ouvido colado no rádio, com ele vendo os jogos pela televisão envolvido a bandeira brasileira. Então, um dos capítulos do livro, 1970, o Brasil é Tri, é os militares não mandam em campo. Eles podem chegar até lá no entorno do campo, mas nas escalações, na forma como a seleção jogou, não houve interferência militar. O Dario ficou no banco apenas no terceiro jogo do Brasil contra a Romênia, mas não jogou a Copa do Mundo, não entrou em campo. Tá muito bem, está aí. O pessoal vai participando aqui. Um abraço para o Odinei Ribeiro, para o David Amorim, para Ana Knuppel, para todo mundo que está participando. Mas agora é hora da gente chamar o meu xará, não é? Ele já está a postos aí para falar sobre o lado da física, né? Agora nós vamos ouvir o professor Fernando Almeida e a física aplicada ao futebol. É possível isso, professor? Me explica. Calma aí. Fernando Martins, você está vendo a minha apresentação aí ou não? Não, ainda. Agora nós vamos ver perfeitamente. Agora sim. Legal. Então vamos lá, eu preparei uma apresentação aqui para colocar um pouquinho de física, de mecânica clássica mesmo nessa história, né? Como vocês comentaram no começo, a física pode ser encontrada em tudo, inclusive no futebol. Vamos lá, então. Vamos falar do teorema do impulso e aplicar ele ao esporte com bola. Não precisa ser futebol, pode ser tênis, pode ser vôlei, entre outros esportes. Então vamos lembrar alguns conceitos importantes da mecânica aí, vamos ver se alguém lembra, gente? Impulso. Aqui eu tenho um desafio para vocês, viu? Eu queria saber se todo mundo que nos ouve aí consegue fazer a transposição, a conversão da linguagem, da língua, né, portuguesa para a linguagem matemática. Será que você consegue pegar uma frase que está em português e converter e passá-la para a linguagem matemática? Vamos ver? Olha lá, o que é o impulso? É uma grandeza vetorial que relaciona força e tempo. Aí a fórmula do impulso, ó. Impulso, então, é força vezes tempo. Que tempo é esse? É o tempo que a força fica sendo aplicada no corpo. Então, por exemplo, se eu empurro uma coisa, é o tempo que eu fico empurrando essa coisa. Tá legal? Então, impulso é o valor da força vezes o tempo que eu fico empurrando essa coisa. Vamos lá? Segunda grandeza física importantíssima. Olha lá, ó. Quantidade de movimento, quantidade de movimento. Quantidade de movimento a gente vai representar aqui pela letra Q, né? Lógico, um Q maiúsculo, também chamado de momento, né? A quantidade de movimento relaciona a massa de um corpo, massa, guarda aí, ó, massa e velocidade. Será que você consegue transformar isso para a linguagem matemática? Quantidade de movimento, massa e velocidade? Olha lá, ó, matematicamente nós temos essa linguagem, olha lá. Quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. E aí nós temos o teorema do impulso, que amarra essas duas grandezas. Quais grandezas, então? Impulso e quantidade de movimento. Vamos dar uma lida no teorema do impulso? Olha lá, ó. De maneira simplificada, o teorema do impulso fala mais ou menos assim, ó. O impulso de uma força sobre um corpo é igual à variação da quantidade de movimento desse corpo. Ih, professor, não entendi muito bem. Vamos de novo? O impulso, vamos ver quem já está convertendo isso para a linguagem matemática, quem está equacionando isso aí, né? O impulso de uma força sobre um corpo é igual à variação da quantidade de movimento desse corpo. E aí, alguém consegue converter essa frase aí para a linguagem matemática? O impulso, que é a letra I, né? É igual à variação da quantidade de movimento. Variação, a gente usa o que mesmo? Delta, né? Olha lá, ó. Olha o teorema do impulso agora visto pela matemática, ó. Impulso I igual a variação delta da quantidade de movimento, Q. I é igual a delta Q. Só que o I tem a fórmula dele, e o Q tem a fórmula dele. Então, eu substituí. No lugar do I, eu coloquei força vezes tempo, e no lugar de cada quantidade de movimento, eu coloquei massa, velocidade final, menos massa, velocidade inicial. Já que variação, né, gente, é sempre final menos inicial. Então, tá bom, aí eu tô falando devagando, falando de mecânica clássica newtoniana aqui, né? Alguém vai falar, o que isso tem a ver com futebol, professor? Então, é isso que a gente vai ver agora, ó. Olha lá. Vamos aplicar o teorema do impulso a uma cobrança de falta, por exemplo, no futebol? Então, imagina que o jogador vai cobrar uma falta. Olha para a última fórmula aí, ó, que está exatamente em cima
da palavra cobrança aí, ó. Força vezes tempo é massa, velocidade final, menos massa, velocidade inicial. E aí, gente? Se você vai chutar uma bola que está parada, né? Porque numa cobrança de falta, a bola está parada. Então, o V0 vale 0. Olha lá, ó. A velocidade inicial da bola é nula. V0 igual a 0. Então, o que eu posso fazer? Volta na equação lá de cima e cancela o V0. O último termo daquela equação foi embora. Sobrou apenas isso, ó. Força vezes tempo igual a massa vezes velocidade final. Vamos brincar com essa fórmula, gente? Olha lá, ó. Força vezes tempo é igual a massa vezes velocidade. Tá bom. Vamos supor que você vai chutar a bola lá que está parada numa cobrança de falta. Vamos ver aqui que você consegue influenciar. Será que durante uma cobrança de falta você tem alguma interferência na massa da bola? Acho que não, né, gente? Quando você vai chutar uma bola, você consegue deixar ela mais leve, mais pesada? Não, né? Então a massa, você não tem interferência nenhuma. Tá bom. A força que você vai fazer, a força que você vai aplicar seu chute, deve ter um limite máximo, né? Porque a gente consegue condicionar nosso chute e tal, mas deve atingir um valor máximo essa força. Tá bom. Eu quero que a minha bola do chute saia com uma máxima velocidade possível. Eu quero dar aquela pancada no gol. Eu quero atingir uma alta velocidade. Olha a equação aí, hein? Força vezes tempo igual a massa vezes velocidade. A massa travou, você não tem interferência sobre a massa da bola. Força atingiu o limite. O que eu tenho que fazer nessa equação para atingir uma alta velocidade final? Eu tenho que aumentar o tempo de contato com a bola. Quer ver? Ó? Olha lá. Ó. Matematicamente, ΔT e VF são grandezas diretamente proporcionais. Está provado aí nessa equação de cima. Ó. ΔT e VF são grandezas diretamente proporcionais. Então, se eu aumentar o tempo de contato com a bola, eu aumento a velocidade com que ela sai do meu pé. De novo, se eu aumentar o tempo de contato com a bola, tempo que eu fico chutando a bola, eu aumento a velocidade com que o chute sai. Tudo bem? E é esse o objetivo numa pancada, numa cobrança de falta, né? Certo? Então, quanto mais tempo eu ficar chutando a bola, quanto mais tempo eu mantiver meu pé em contato com ela, mais veloz a bola vai sair do meu pé. Certo? Por isso que o movimento do chute, quando você quer dar uma pancada no gol, é aquele que o cara vem correndo, chuta a bola e tenta ficar o máximo de tempo possível em contato com ela. Vamos ver essa cena, gente? Olha lá, ó. Aqui não é a Copa de 70, hein, galera? Ó, eu fiz homenagem a outras Copas também, né? Isso aqui é uma Copa que me marcou muito, foi a primeira vez que eu vi o Brasil ser campeão, né? Que em 70 eu não tinha nascido. Nós tivemos um hiato aí de 24 anos. Esse aqui é a Copa de 94 já, né? Nos Estados Unidos. Aqui é um gol famosíssimo do Branco. Vou liberar aqui, ó, o videozinho no YouTube. Eu acho que vocês não estão me ouvindo. Então, vou passar um pouquinho para frente. Um jogo semifinal de Copa do Mundo, um jogo apertadíssimo, 2-2. A Holanda também tinha um belíssimo de um time. O Brasil com um ataque impressionante, né? Com Romário e Bebeto, entre outros grandes jogadores, mas o jogo emperrado, a Holanda estava até dominando, aqui um gol do Romário. Vamos passar para frente que eu quero chegar onde eu estou falando. Olha lá, o Branco, lateral esquerdo, que nem era para estar nesse jogo, ele só jogou esse jogo porque o Leonardo tinha sido expulso, cava uma falta, mas na minha opinião nem falta foi, ele se joga e deixa o rosto na cara do jogador holandês, e olha a pancada que ele dá, ó, pum, pancada que ele dá, por quê? Porque o tempo que o pé dele ficou em contato com a bola foi um tempo alongado, aumentou a velocidade. Ó a curva do Romário, ó, genial, até no desvio do corpo dele, né? Então, o Branco provando pra gente, olha como ele fica muito tempo em contato com a bola, ele dá uma passada na hora que ele chuta, né? Então, aumentando o tempo de contato com a bola, você aumenta a velocidade do chute. E acaba o jogo 3-2. Legal? Outra coisa que eu queria comentar com vocês sobre física, isso aqui é lindo, é maravilhoso, galera. Efeito Magnus, famoso chute com efeito, trivela, por exemplo, então a folha seca, né, do Didi. Vamos dar uma olhada? Por que às vezes eu consigo chutar a bola com efeito, quando ela sai fazendo curva? Vamos lá. Efeito Magnus leva esse nome, né, em homenagem a um físico alemão que estudou por que alguns corpos fazem curva quando eles são lançados de certa maneira num fluido. Olha lá, gente, primeira dica, o que é um fluido?
líquido ou gás, tá bom? Fluido pode ser líquido ou gás. Então, eu vou ter uma bola, por exemplo, ou qualquer objeto, se deslocando sobre um fluido. Geralmente, esse fluido é o gás. E geralmente é um gás muito famoso, é o ar atmosférico. Então, imagina que eu tenho uma bola se deslocando pelo ar atmosférico. Então, eu tenho uma bola, que aqui está chamando de objeto, se deslocando pelo ar, que é o gás aqui, o fluido, tudo bem? O que você faz se você quiser produzir uma curva importante nessa bola? Você chuta no canto dela, o famoso chute de trivela, 3 dedos, né? Vamos ver o que acontece, galera? Quando você chuta a bola no cantinho dela, olha só que legal, ó. Você põe ela para girar em torno do próprio eixo, a bola passa a rotacionar. No momento que ela está rotacionando, um lado dela atinge maior velocidade que o outro. O lado que está a favor do vento fica mais veloz, né? E o outro lado fica mais lento. E, segundo uma equação famosa da hidrodinâmica, na região que tem maior velocidade, a pressão é menor. Então, agora tem uma bola se deslocando pelo ar. De um lado tem maior velocidade, porque está rotacionando, o outro tem menor velocidade. E isso faz com que um lado receba uma pressão maior que o outro. Por isso que a bola vai fazer uma curva. Olha lá, ó. Aqui o desenho, ó, do lado esquerdo. Percebe que a bola está rotacionando, de um lado tem mais linhas de fluxo de ar, de um lado tem menos linha, então por isso que ela faz uma curva. De um lado ela atinge maior velocidade que o outro. Aonde ela tem maior velocidade, ela tem menor pressão. Legal, gente, efeito Magnus, e é isso que explica, então, o famoso chute com efeito, né? Com defeito não, hein? Vamos ver essa cena? Aqui, ó, 2 chutes famosíssimos também da história da seleção brasileira, que envolvem curvas. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos direto para os finalmente. Opa, achei. Então, esse é um chute do Roberto Carlos contra a França, onde a bola atinge uma curva absurda. A qualidade da imagem tá, olha só como a curva está muito prolongada, né, gente? A bola ia lá para o mato, ó. Fez uma curva e entrou no cantinho do goleiro Fabien Barthez. Por que isso aconteceu? Porque ele chutou pelo canto da bola. Ela atingiu maior velocidade de um lado que no outro. Tudo bem? E para terminar esse assunto, ó, deixa eu pausar aqui que eu esqueci. Também um outro gol famosíssimo que envolve muita curva. É o gol do Nelinho na Copa de 78. Olha essa curva, gente, contra a Itália, hein? Esse cara que toma esse gol é considerado por muitos um dos maiores goleiros de todos os tempos. É o Zenga, né? Olha lá. Olha a curva que o Nelinho põe nessa bola. Efeito Magnus. Talvez ele não soubesse que era efeito Magnus, né, gente? Mas é. A bola atinge maior velocidade de um lado do que do outro ao rotacionar, né? E se deslocar pelo fluido, que no caso é o ar atmosférico. Lindo, hein? Física aplicada ao futebol. Vamos ver se mostra de novo. Tem uma das imagens aí que dá para ver a cor. Ah lá, agora dá para ver bem porque câmera lenta. Olha a curva que ele põe nessa bola. Dinosoff, goleiro. Tomou. Bom, muito legal, hein? Física aplicada ao futebol. Muito bem, gente, vamos continuar aqui. Que eu queria só fazer mais alguns comentários, que já foi bastante falado aqui na nossa linha de hoje, sobre a preparação física, né, na história da seleção brasileira. Olha só, para você ter uma ideia de como era a preparação física do Brasil, da seleção brasileira, antes da Copa de 34. Lembrando que a Copa de 34 foi disputada na Itália. Então, o Brasil foi de navio. E como que era feita a preparação física se os caras estavam em cima de um navio, né? Durante dias e dias a fio. Bom, não tinha muito o que fazer, então era algo bem, vamos dizer assim, bem básico para os dias de hoje, né? Então, eu estou fazendo exercício ali com o atleta, que é a carreolinha que a gente faz hoje numa aula, né? Com uma criança, por exemplo, que fortalece muito mais ombro, né? Braço, peito, abdômen, né, gente? Então, era algo bem mais rudimentar. Não só o Brasil, acho que todas as seleções nessa época, a preparação física era bem mais básica mesmo. A preparação física também foi evoluindo com o tempo, né? Olha só em 58. Em 58 a gente tem um goleiro aí, o Gilmar, né? Fazendo um treinamento também bastante rudimentar. Aqui, lembrando que a Copa de 58 foi na Suécia, dá para ver os 2 garotinhos suecos lá no fundo, ó, bem loirinhos. E também o treinamento com a bola de capotão, né? Bem rudimentar também, o jogador ali atrás só de meia, enfim.
Até que chegamos numa grande revolução, né? Após perdermos de maneira vexatória a Copa de 66, a gente se preparou muitíssimo bem para a Copa de 70. Foi a seleção que melhor se preparou fisicamente, né? Novidades, então, da preparação física do Brasil para essa Copa. Pela primeira vez, a atividade foi individualizada através de baterias e testes, ou seja, não era o mesmo treinamento físico para todos os jogadores. Cada jogador tinha o seu tipo de exercício. Por quê? Porque o lateral é diferente de um goleiro, que é diferente de um centroavante. Então, um precisa de um treinamento mais de explosão, outro treinamento mais de resistência, e assim vai. Então, não tem por que passar o mesmo treino para todo mundo. Então, agora a atividade era mais individualizada, pela primeira vez, hein? Teste de Cooper, 2 anos antes, um cara chamado Cooper desenvolveu uma metodologia de preparação física, de avaliação para preparação física, né? Onde a pessoa ficava correndo, geralmente numa esteira, por 12 minutos. E esse teste, então, como ele tinha acabado de sair do forno, foi testado pela primeira vez no futebol brasileiro para a seleção de 70. E através dos resultados desse teste que saíram as atividades individualizadas que a gente viu no anterior. Legal? Mais, outras sacadas que a gente teve aí para a Copa de 70. O Brasil chega ao México, né, local da Copa, muito antes. O Brasil chega ao México praticamente um mês antes de começar a Copa. Para quê? Para se adaptar aos efeitos da altitude. Teve o jogo do Brasil que foi feito a 2.200 metros de altitude. Todo mundo sabe do ar rarefeito, que atrapalha a respiração, de quem não está acostumado. Né? Então, a gente se preparou para isso como? Chegamos muito antes, até o corpo ir se acostumando, que é o ideal. Né? Outra coisa também curiosa que eu encontrei nas minhas pesquisas, até o tempo que os atletas iam ficar expostos ao sol foi totalmente planejado, porque lá a radiação solar é muito intensa, e eles falavam, não, então vamos ficar apenas hoje 23 minutos exposto ao sol direto. Ficava só 23 minutos. Amanhã vamos ficar 35 minutos. Ficava só 35 minutos. Tudo isso muito bem planejado. Por isso que essa seleção chega lá tinindo, né, gente? Olha só esse infográfico aqui também, ó. Olha só que absurdo. A seleção que está se preparando para a Copa 70 começa a sua preparação em janeiro. Lembrando que a Copa foi disputada em junho. Olha o tempo de preparação. Algo que é inimaginável para os dias de hoje, né, gente? Hoje é 20, 25, 30 dias e olha lá. Ali não, a gente começou a se preparar em junho. Tudo bem? E essa preparação que vai fazer toda a diferença, né? Esse slide vai ficar disponível para vocês. Para vocês terem uma ideia, olha isso aqui que a própria FIFA colocou no relatório dela, ao final da Copa, né, de cada Copa, a FIFA faz um relatório, né? Olha só essa frase que eu achei no relatório da FIFA, oficial da FIFA, sobre a Copa de 70. Entre aspas, nenhum outro país chegou perto de igualar a abrangência e extensão do programa de treinamento e jogos de preparação do que fez o Brasil. Se o sucesso de uma competição final depende disso, então os detalhes do preparativo do Brasil merecem um estudo cuidadoso. Então, a própria FIFA reconheceu que, do ponto de vista de condicionamento físico, de preparação física e de embasamento científico, o Brasil estava um passo à frente dos outros, tá bom? Porque foi tudo muito bem planejado. Tá aqui uma tabelinha falando mais ou menos como era cada tipo de trabalho. E aqui eu queria mostrar um vídeo para vocês que, na minha opinião, ele é totalmente emblemático, né, galera? Lembrando que o primeiro jogo da Copa foi Brasil e Tchecoslováquia, o Brasil sai perdendo de 1-0. Depois, devido a vários fatores, dentre eles o excelente condicionamento físico, a gente vira o jogo para 4-1. Sai perdendo de 1-0, mas vira para 4-1. E na final da Copa do Mundo, contra a fortíssima Itália, um jogo duríssimo, foi 4-1. O Brasil estava voando em campo, não só do ponto de vista técnico e tático, mas também físico. Eu vou mostrar para vocês o último gol da Copa, que é um golaço do Carlos Alberto Torres. Tenta perceber, né, tenta ver aí se você consegue perceber a diferença, como os jogadores do Brasil estão voando e como os jogadores da Itália estão com os bafos de fora. Estão morrendo já, quer ver? Olha só a diferença de preparação dos dois. Videozinho curto, de 40 e poucos segundos.
Itália vem tocando, o Tostão, ó, vem aqui na lateral, ó, beliscando, roubou, pronto, bola do Brasil. E aí nasce um dos gols mais bonitos, né, da história das Copas. Ó o Clodoaldo, ó, opa, difícil para sair jogando. Agora, Rivelino, Jairzinho corta para o meio, o zagueiro já ficou para trás, toca para o Pelé, que tem um olho na orelha, já tocou pau. Olha a disposição que chega o Carlos Alberto Torres para esse gol. Lembrando que isso aí nós estamos falando no final do segundo tempo, um sol de 40 graus. Então, a preparação física do Brasil era muito diferente mesmo. Ponto para o Brasil. 4-1 na final de Copa, né, gente? Não é todo dia. Tudo bem? Por favor. Aí eu queria falar também só mais algumas coisinhas rápidas aqui, para não ficar muito extenso. Já que a gente está falando de condicionamento físico, preparação física, aptidão, né? Queria falar sobre esse cara aqui, ó, Pelé, né? É um homem completamente privilegiado, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o Pelé no auge da sua carreira, ele corria 100 metros em 11 segundos, que é um número absurdo para um cara que não treina atletismo, né? Tinha uma impulsão de 1,80 m. Salto dele, salto em distância, atingia a marca de 6,50 m. São números de atletas, né, de quem pratica atletismo mesmo, né, só que ele não praticava atletismo, né, não tinha um treinamento específico para atletismo, então ele tinha números de atletismo sem treinar isso, né, um negócio absurdo, era um monstro, né, a ponto de, olha o lance do Pelé aí, a diferença do salto dele. Então vocês percebem o que é uma impulsão, o que é um cara que tem um corpo privilegiado. Só que assim, né, para a gente não ficar só no saudosismo, hoje nós temos um atleta que tem um preparo físico privilegiado, que é um monstro também, que é o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, em termos de preparação física, lembra o Pelé, né? É um cara que salta muito, que chuta muito forte, que tem uma resistência aeróbica incrível, que tem uma impulsão absurda. Então, assim, pega um cara que tem uma preparação física do Cristiano Ronaldo, coloca a técnica do Pelé e, enfim, outro que nasceu iluminado também, né? Por isso que ele é o privilegiado. E quando ele está bem treinado, ele se destoa muito. Só que tem uma coisa, na Copa de 70, os melhores índices de preparação física não foram do Pelé, por incrível que pareça. Então, o Pelé tem números absurdos, mas na Copa de 70, os melhores índices de preparação física foram do Carlos Alberto Torres, que vocês acabaram de ver fazendo o último gol, e do Brito, zagueiro do Flamengo. Então, se o Pelé já tinha números monstruosos e ele foi ultrapassado por alguns jogadores durante a preparação, você imagina como esses jogadores estavam, como eles chegaram na Copa, né? Um negócio sem precedentes. Legal? E aí, rapidinho aqui, a evolução da preparação física, né, gente? Olha só que legal isso aqui, ó. Como que é altura, peso? Peso aí tá errado, hein, gente? É massa, hein? O pessoal da área de saúde usa tudo errado, né? É massa. Então, altura do atleta, massa do atleta e IMC, né, índice de massa corpórea. Olha só, comparando em 1966 com 2006. Olha o goleiro, como a altura média do goleiro subiu, foi de 1,78 para 1,87. O peso do goleiro, logo, massa, né, também aumenta. Por quê? Porque ele ficou mais alto. No entanto, o IMC tá o mesmo. Lembrando que IMC, né, gente, como é que se calcula o IMC mesmo? Você pega a massa do cara e divide pela altura dele ao quadrado. Massa dividido por altura ao quadrado. Tudo bem? E aí tem umas tabelinhas lá, né? MC até 30, não sei o quê, acima de 35 obesidade, e assim vai. Olha o zagueiro também, gente. 66, a média do zagueiro é de 1,76 m, agora vai para 1,82 m. Só que o MC desce. O MC de hoje, apesar do cara ficar muito mais alto, né? O MC de hoje é menor, ou seja, ele tá mais alto, só que ele tá com menor porcentagem de gordura, provavelmente, né? Meio campista, mesma coisa, atacante também subiu muito a altura do cara, né? Ou seja, conforme os anos vão passando, a preparação física vai melhorando mesmo, é assim. O que não significa que os atletas de antigamente não dariam conta de jogar no futebol de hoje, não quer dizer, não tem nada a ver, né? Porque ele também estaria melhor preparado, né? Olha lá, a distância percorrida, ó, na década de 60, o jogador de futebol corria em média 6 km.
Hoje já está em torno de 12, porque isso aqui está antigo, ó, terminou na década de 90. Hoje um atleta de meio campo, um lateral, corre algo em torno de 11, 12 quilômetros. Dobrou em relação aos anos 60, hein? Por quê? Condicionamento físico. Para terminar, só mais isso aqui, outra comparação, né? Vocês sabem o que é VO2 máximo? VO2 máximo é a maneira mais comum, mais famosa de testar a sua capacidade aeróbica, né? Então, se você está com bom condicionamento físico, isso é testado. Como? Você já deve ter visto esse exame. O cara fica correndo, geralmente, numa esteira, uma máscara assim, de oxigênio na cara dele e alguns medidores. Né? Para que serve isso aí? Para saber o quanto você está consumindo de oxigênio ao correr. Tudo bem? Só para você ter uma ideia, hoje em dia, um atleta de futebol consome 65, mais ou menos, né? 65 ml de oxigênio para cada quilograma dele, para cada minuto de corrida. Nos anos 80, era apenas 55 ml de oxigênio para cada quilograma do atleta por minuto de corrida. Ou seja, esse atleta está cada vez se condicionando melhor. Certo? E hoje, no jogo atual, o atleta consegue desenvolver, em média, uma velocidade média de 15 km por hora. Todo mundo lembra a formulinha da velocidade média, né, gente? Velocidade média é distância sobre tempo. Então, você pega a distância que ele correu no jogo todo, divide pelo tempo que ele ficou em campo. Hoje em dia dá algo em torno de 15 km por hora. Nos anos 80 dava 12,5 km por hora. Ou seja, preparação física cada vez melhor. Tudo bem, galera? Acho que era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado aí. Deu um jeito de... Deixa eu voltar a aparecer aqui. Voltei a aparecer ou não? Sim, está com a gente aqui, Fernandinho. Deu um jeito de colocar mecânica clássica newtoniana aí no futebol, ó. Quanto maior o tempo de contato com a bola, mais veloz ela vai sair do seu pé num chute, hein, ó. Tá vendo, Fernando Martins? Quando você for chutar a bola, agora você pensa nisso. Fica muito tempo empurrando ela. Agora eu já aprendi. É que eu não prestei atenção na aula de física, por isso que eu não fui um bom jogador. Você já jogou tênis ou vôlei? Brincou alguma vez? Já. Então vamos lá, vou trazer isso pro tênis. Você já teve alguma aula de tênis ou não? Já. Saque do tênis, você joga a bola para cima, a raquete vai lá e bate na bola, não é isso? Lá no alto. Isso. O professor não falou para você bater na bola e recolher o braço. Não, você bate na bola e continua o movimento até lá embaixo. Isso. Por quê? Para você ficar mais tempo encostando na bolinha. Você não, a raquete, né? Uhum. Então você leva a raquete até lá embaixo, sem você perceber, se fica mais tempo penteando a bola, mais tempo em contato com a bola. E aumentou o tempo de contato, ela vai sair mais veloz. Não dá o tap para. Exatamente. Muito Isso bem, muito bem. Teorema do impulso. É isso aí. Muito bom, meu caro professor Fernandinho. E aí, meu caro Rafa? Deixa eu dar um recadinho. Olha só, nós vamos fazer o fechamento do aulão, mas a gente teve um problema aí com direitos autorais, Fernandinho. Quando você publicou o vídeo das Copas, o YouTube reconheceu e derrubou a nossa transmissão. Então a gente vai criar um novo link agora aqui. Toda a fala está gravada, nós vamos disponibilizar para os alunos e a gente segue na sequência. Então vamos sair rapidinho aqui da live e dentro de 1 minuto nós estamos entrando novamente no Facebook e YouTube para fazer o fechamento aí do aulão. Aguenta aí, 1 minuto a gente volta, ok, Fernando? Ok. Será que a gente está aparecendo ou não? Nós estamos na gravação, não é isso? Vai reiniciar, é isso, Rafa? Eu acredito que é isso que vai ser feito. Vai ser reiniciado. Pô, meus vídeos não apareceram, cara. Não imaginava, que chato. Senão eu teria gravado. Eu acho que chegou a exibir. Ah, tá. Eu não sabia. Quando é assim, é só deixar gravado, né? Daí não é ao vivo, não é online, eles não reconhecem. Né? Boa pergunta. O YouTube tem um algoritmo muito inteligente, né? E eles conseguem verificar, mas vamos ver o que dá para fazer.
Meu caro Rafa, a gente vai voltar a isso, então aí vai ter uma emenda, né? Acho que é, tipo um tchau geral, assim, Isso. um agradecimento. É. Você entra ao ar hoje, que horas? Meia-noite. Meu programa vai da meia-noite às 4. Esse programa aborda o quê? Tudo? Tudo. A gente traz o dia a dia da política, né? O que aconteceu no dia, assim. Com uma abordagem humorada, a participação dos ouvintes, né? Enfim. A gente vai ter que entrar num outro link, o Fernandinho. Calma aí, então eu vou sair desse. Vou sair desse então também. Vamos nós.